O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir os vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. E contou-lhes uma parábola: a terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe e aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua alma. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. As leituras nos falam das coisas do alto, nos falam daquilo que é mais importante, nos falam dos bens da terra e dos bens do céu. Por isso, a carta de São Paulo aos Colossenses já começa dizendo: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes, ele repete, e não às coisas terrestres. Quando nós ouvimos Paulo falando isso, aspirar às coisas celestes e não às terrestres, nós ficamos assim nos perguntando, como assim, E as coisas da terra não têm importância? Nós também não precisamos das coisas que aqui podemos conquistar? Claro que precisamos, Todo mundo precisa de um lugar para morar, roupa para vestir, comida para comer, dos bens que existem aqui. O problema é ficar preso só nas coisas da terra. O problema é se preocupar só com aquilo que são conquistas humanas aqui neste mundo, porque ele passa, como nós vimos no Evangelho. Ainda hoje a sua alma poderá ser pedida, disse Jesus no Evangelho de hoje, Então há pessoas que se preocupam desde criança, Eu tenho que passar na prova, eu tenho que ser aprovado no ginásio, eu tenho que ser aprovado no colégio, eu tenho que passar depois no vestibular, eu tenho que depois do vestibular entrar na faculdade, que é difícil, depois sair é mais difícil ainda, Sair formado é mais difícil ainda. Depois de sair formado, ele preocupa-se com o novo trabalho. Eu preciso de um emprego, depois do emprego eu preciso de uma casa, comprar uma casa, depois eu preciso casar, comprar um carro. E parece que todos esses planos, ficam só no nível da terra, para muitas pessoas, mas para o cristão não. Para o cristão, ele pensa em todas essas etapas da vida, ele pensa em fazer tudo isso, mas ele também coloca Deus no centro da vida dele, coloca Deus e coloca a grande meta final, que é a vida eterna. Então, não somente as coisas da terra, mas buscai as coisas do alto. O livro do Eclesiastes, que é a primeira leitura, é escrito por um autor que viveu 220 anos antes de Cristo. Nessa época, 220 anos antes de Cristo, havia uma grande prosperidade comercial em Jerusalém. Esse autor mora em Jerusalém, ele é uma pessoa que está observando a realidade na qual ele está inserido, Ele olha, ele vê tantas pessoas ricas, o comércio está indo muito bem, muitas pessoas estão enriquecendo, muitas pessoas estão bem de vida, mas muitas também estão sendo exploradas, Estão ali quase sem nada. Mas apesar disso, aquela prosperidade aparente da sociedade faz com que as pessoas deixem um pouco Deus de lado, Comecem a pensar mais no dinheiro, naquilo que possuem e naquilo que podem vir a possuir, Então eles querem cada vez mais. E o autor do livro do Eclesiastes, chamado Coelet,
Coelete, então, é um homem muito sábio. Ele observa tudo e diz assim: tudo é vaidade. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E por que tudo é vaidade? Ele dá um exemplo: um homem que trabalhou com inteligência, competência, sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a um outro que em nada colaborou. E assim é, a pessoa luta, batalha, conquista, acumula bens e no fim ela vai embora sem nada, deixa esta vida sem nada, e depois, por isso, ele diz que ele é um homem que trabalhou com sucesso, mas foi obrigado a deixar tudo aí para alguém que talvez nem colaborou com ele, nem trabalhou naquilo que ele se esforçou tanto, e nada é dele. Por isso que nada neste mundo nos pertence, somos apenas usuários daquilo que Deus criou, e também somos administradores da criação de Deus, E ele diz: de fato, o que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol? Veja, tantas preocupações, é o que mais tem no mundo hoje, todo mundo preocupado com alguma coisa, o que vem depois, o que vem amanhã, o que vai acontecer, como eu vou ficar, vou ter onde morar, o que comer, como vai meu comércio, minha empresa vai bem, minha indústria vai bem, e a gente fica o tempo inteiro se martirizando, martirizando a mente, martirizando o coração, preocupado com o dia de amanhã. E ele diz assim, nem mesmo de noite repousa o seu coração. Então tudo isso é vaidade. Talvez mais tranquilo é colocar realmente as coisas nas mãos de Deus e deixar que Ele nos governe, e deixar também que a vontade dEle seja feita, porque nós nos empenhamos muito em fazer sempre o que queremos, Assim acontece com quem ajunta tesouros para si, termina o Evangelho, mas não é rico diante de Deus. Olha só a conclusão de Jesus, Acontece isso com quem acumula tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. E quem é rico diante de Deus? Jesus já tinha falado em outra parte do Evangelho, Ele diz: juntai tesouros no céu, onde a traça não corrói, a ferrugem não destrói e o ladrão não rouba. Que tesouro é esse que nós podemos juntar no céu? O amor que vivemos nesta terra, a caridade que fazemos, a misericórdia que temos, a justiça que vivenciamos no nosso dia a dia. Não só esperar a justiça do outro, A gente espera a justiça sempre ou do governo, das instituições, ou então, nós esperamos que o outro seja justo conosco. Mas é hora de ser também justo com os outros, É ser justo, ter amor, ter fraternidade, ter a liberdade de praticar, o bem, de fazer o bem. Cada vez que a gente dá água a quem tem sede, estamos juntando um tesouro no céu, sabia? Cada vez que a gente dá um pão a quem tem fome, está juntando um tesouro no céu. Cada vez que a gente partilha um pouco do que temos, estamos juntando tesouro no céu, porque Jesus não está questionando o dinheiro, Ele não está questionando as posses, Ele está questionando o acúmulo de bens, enquanto poucas pessoas não têm nada, enquanto a maioria das pessoas não tem nada, Poucos têm muito e muitos não têm nada. É essa a preocupação de Jesus, Mostrar que a felicidade não está no acúmulo, não está em querer tudo para si, mas a felicidade está de fato em viver e partilhar e compartilhar aquilo que Deus vai colocando nas nossas mãos. Enquanto a gente não souber viver e dar um pouco do que tem ao outro, nós não vamos ser felizes. Por isso que diz o Evangelho que a mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Sim ou não? Quando a gente dá um presente, a gente não fica feliz também? Quando a gente dá presente? Mas tem gente que não dá de jeito nenhum, Não dá um presente, fica amarrando de jeito nenhum. Chega as datas especiais, Ao invés de dar um presente bom, vai lá no 1,99 e compra uma lembrancinha. Ai mãe, lembrei da senhora, dia das mães, toma uma lembrancinha, Dá um presente de verdade, Vai comprar um celular melhorzinho para a mãe, Vai comprar alguma coisa que tenha um pouco mais caro para demonstrar um pouco mais o amor, Então, dê presente mesmo quando não é data nenhuma importante, porque é mais feliz quem dá do que quem recebe, porque quem dá é como se o mundo inteiro dissesse, como se ela dissesse: eu tenho, me foi dado. E aí quando ela dá de presente, muito mais ela recebe. Assim é a lei da natureza, é assim a lei que Deus estabeleceu para a nossa vida. Então nesta noite, o que nós aprendemos mesmo? Tudo é vaidade.
vaidade das vaidades, como os diz Coelete, o autor do livro do Eclesiastes, que viveu por volta de 220 a.C. Depois Paulo nos fala: buscai as coisas do alto, onde se encontra Deus, não só as coisas terrestres, e termina dizendo: olha, quem junta tesouro para si encontra tristeza e infelicidade, mas o rico é aquele que é rico diante de Deus. Que Deus nos ajude, Nossa Senhora também, a olhar os valores do Evangelho, porque a religião não é só do cura, do liberta, do canta, do bate-palma. Pelo contrário, a religião é aquela que nos ensina. O verdadeiro cristão é aquele que aprende a viver como o cristão, que sabe repartir aquilo que Deus lhe deu, que sabe que nem tudo lhe pertence, que ele é apenas um administrador. Que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe a quem está assistindo ao programa A Questão de Fé pela TV Direta. Deus abençoe a todos que estão em casa também, e abençoe a cada um de nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.